Olá, muito bom dia na paz do Senhor. Louvamos a Deus por mais a dádiva, ou por mais essa dádiva, a dádiva da vida, que Ele tem nos concedido nesta manhã para compartilhar mais uma porção da palavra poderosa de Deus. Nesta manhã eu quero falar sobre uma ferramenta que Deus coloca à nossa disposição, não para ferir-nos, não para estragar a nossa vida, mas para nos capacitar. Esta ferramenta chama-se adversidade. No livro de Lucas, Evangelho segundo escreve Lucas, no capítulo 15, é um texto bem conhecido dos leitores da Bíblia, que fala sobre a parábola do filho pródigo. Depois que o Senhor vai dando lições, umas lições que alcançam o nível moral das pessoas, quando ele fala sobre a ovelha perdida, a busca do pastor, depois ele fala sobre dracmas perdidas, e em sequência, ou em ato contínuo, ele fala sobre a importância desta parábola do filho pródigo. E diz assim, versículo 11, continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe, e ele lhes repartiu os haveres. Existe um homem que falou uma frase muito extraordinária. A adversidade, ela desperta em nós capacidades que em circunstâncias favoráveis, elas teriam ficado adormecidas. Esse homem foi Horácio. Talvez quando ele falou essa frase, ele nunca imaginou que Deus usaria a adversidade para trabalhar a vida das pessoas. Este jovem filho pródigo, conhecido como filho pródigo, chegou um momento da sua vida que ele começou a sentir-se mais importante do que o pai. Quando nós olhamos para o contexto do seu pedido, pedir a herança por antecipado, na pior das hipóteses, nós imaginaríamos que esse filho, ele imaginava que administrava melhor que o pai, que era mais inteligente do que o pai, que ele sabia muito mais do que o pai. Contextualizando hoje, ele diria que o meu pai já é antiquado, o meu pai é de outra época, o meu pai não entende nada da modernidade, o meu pai não conhece o mundo presente, o meu pai, ele não despertou para a realidade. E assim esse jovem, ele pede a parte da herança que cabia a ele e parte para uma terra distante. Agora a capacitação, ela não é baseada no ter. Ele imaginou, se o meu pai me der a minha herança, todos os meus problemas estão resolvidos. Deus tem filhos, nos dias que estamos vivendo, que têm o mesmo pensamento. Talvez ele conjecturou nesta manhã, se eu tivesse 10 mil euros, os meus problemas todos estariam resolvidos. E aí Deus concede pelos 10 mil euros. E ele diz, não resolveu o meu problema. Se eu tivesse 100 milhões de euros, os meus problemas estariam resolvidos. Há alguns dias, o mês de dezembro, salvo engano, uma emissora de TV, ela começou a buscar pessoas que outrora haviam ganho fortunas em jogos de azar. E ela começou a trazer pessoas e dizia, então o que você fez com todo o dinheiro? Ele diz, eu vim para este hotel, eu desfrutei com as mulheres, eu tive carros importados e agora eu não tenho nada. Aí alguém começa a pensar, não, é fruto de uma má administração. A capacitação, ela não é baseada no ter. A capacitação, ela é baseada naquilo que nós passamos a ser. E este filho pródigo, ele vai para uma terra distante e a Bíblia diz que ele gastou dinheiro, ele viveu dissolutamente, só que ele não pensou na adversidade. Ele não imaginou que esta ferramenta de Deus poderia levá-lo a algo muito maior, mas que ele ia pagar um preço muito alto por isso. É por isso que a adversidade, ela não é refém do ter. A capacidade não é refém do ter. O que a capacidade faz, através desta ferramenta chamada adversidade,
é transformar a fantasia em realidade. Ela transforma a fantasia em realidade. Aquele moço, ele nunca conjecturou com seus botões da sua mente que poderia haver uma adversidade, que poderia existir naquela terra uma adversidade, e agora aplica-se uma grande fome. A Bíblia diz que agora aquele moço, ele estava faminto, agora aquele moço perdeu todo o seu dinheiro, ele gastou todo o seu dinheiro, e agora ele passa por um processo muito maravilhoso que a adversidade produz, o esvaziamento do eu. A adversidade é uma ferramenta usada por Deus para arrancar de nós o eu. É por isso que Paulo, quando ele fala na carta aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 7, depois que a adversidade que ele passou fez efeito nele, esta ferramenta trabalhou na vida dele, ele diz a expressão, capítulo 3, versículo 7, Filipenses: o que para mim era lucro, eu considerei perda por amor de Cristo. É porque ele entendeu que as adversidades de andar com Jesus, de caminhar com Jesus, elas produziam nele o esvaziamento do eu. Assim foi com o filho pródigo. Ele desceu até as partes mais baixas dos conceitos sociais. E agora chega lá num lugar onde para ele era muito deplorável, como judeu, trabalhar com porcos, alimentar porcos. E o que é mais terrível é que ele tinha desejo de comer as bolotas dos porcos. Ou seja, a situação ficou extrema, a adversidade ficou extrema. Mas foi justamente lá naquele caminho, foi justamente lá naquele chiqueiro de porcos, foi justamente lá no fundo do poço, que ele teve essa ferramenta fazendo um efeito profundo. Ele caiu em si. A adversidade, ela produz o reconhecimento. Quando as pessoas, eles deixam uma história tenebrosa para trás, salta o oceano, vem para a Europa, vai para outros países e começa a pensar que aquele passado dele, ele nunca mais quer nem lembrar, que ele não tem mais vínculo com ninguém. Não. A adversidade acontece na nossa vida. Se estivermos em Washington, ou se estivermos em Sydney, ou se estivermos em Brasília, ou se estivermos no Paraguai, a adversidade, quando Deus resolve usar esta ferramenta para um propósito maior na nossa vida, podemos estar nadando em ouro, nadando em euros, mas essa adversidade vai chegar. A propósito, tem pessoas que não passam por dificuldades financeiras, tem pessoas que têm recursos sobrando, mas de repente Deus permite uma enfermidade e o médico dá o diagnóstico: olha, o seu caso é insolúvel, não tem solução para a medicina. E aí ele vê todas as suas edificações ruindo, porque a adversidade é uma ferramenta que Deus capacita. Quando eu falo que esvazia o eu, o apóstolo Paulo faz uma apologia a isso. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 5, a parte final, ele diz: a nossa capacitação, ela vem de Deus. Mas aquele moço, o filho pródigo, ele cai em si e diz: na casa de meu pai, os jornaleiros estão bem, os empregados estão bem, os escravos estão bem, e eu que sou filho estou mal. Mas ele diz: eu farei uma coisa, eu chegarei até o meu pai, eu direi: pai, pequei contra os céus, pequei perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Quantas vezes Deus já te usou na presença dele? Quantas vezes Deus já usou os teus lábios para profetizar bênçãos? Quantas vezes você já foi usado como instrumento do Senhor para aconselhar, para pregar esta palavra que é poderosa? Mas porque pensou que a capacitação estava no ter, no que adquiriu através de conceitos, através de estudos, através de exames. Mas nesta manhã, Deus te convida a cair em si. A adversidade que Ele está usando na sua vida é só para capacitá-lo a não perder o céu. O salmista Asaf, um homem que viveu a adversidade como ferramenta de Deus, lá no capítulo 80 do Salmo, o Salmo de número 80, o versículo 19, ele fala: só o Senhor restaura. Ele agora celebra. E o filho pródigo,
ele pega o caminho de volta, chega até o pai e, para sua surpresa, não do pai, a surpresa dele, o pai estava esperando de braços abertos. E o pai o perdoa, e o pai coloca um anel nas mãos dele, o pai coloca vestes novas, sapatos novos e faz uma festa. Eu quero dizer para si nesta manhã que Deus tem festa programada para a tua vida, mas é preciso reconhecer, cair em si, porque só aí o Senhor restaurará a tua vida e tu pensarás e viverás as promessas que Deus tem para a sua vida, porque Ele tem prazer em te capacitar. O salmista verbaliza a vontade de Deus no capítulo 35, 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. E nesta manhã que eu compartilho consigo esta palavra, é para que compreendas que a ferramenta não é para ser o fim, não é para ser o final, não é para ser o fim último, não. Mas a ferramenta é o meio pelo qual Deus está usando para moldar as nossas vidas. Deus, te damos graça nesta manhã, por causa das adversidades também, porque é a ferramenta que o Senhor usou na vida do filho pródigo e trouxe-o de volta à casa paternal. E nesta manhã, Senhor, eu sei que eu estou ministrando para gente que um dia abandonou a casa paternal, que um dia começou a querer viver a própria vida, distanciado ao erro do Senhor, e agora, Senhor, tem nesta manhã a oportunidade do retorno. Eu te peço, Pai, fortaleça a fé agora, para a glória do nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. Fique com Deus em nome de Jesus.